Você já teve que tomar alguma decisão importante? Qual faculdade fazer? Será que você casa? Ou compra uma bicicleta? Não sei. O que você faz quando você tem que tomar alguma decisão importante para a sua vida? Conversa com seus amigos, conversa com seus pais, procura a ajuda de outra pessoa, ora. Existe uma sintonia do céu que você pode ter acesso. Ela não é tão difícil assim de sintonizar. Será que alguma vez você já ouviu uma outra pessoa falando: "E Deus falou comigo"? Nossa, mas Deus falou comigo? Como? Como que Deus pode falar com você e não falar comigo? Como que isso acontece? Como que você consegue? Não sei se alguma vez você já ouviu uma história dessas. Isso pode parecer um pouquinho estranho para você. Mas você também pode ouvir a voz de Deus. Você também pode encontrar essa sintonia do céu para entender aquilo que Ele quer de você de verdade. Deus falou com várias pessoas na Bíblia. Para entender um pouquinho mais como isso acontece, vamos tentar entender juntos como Deus falou com Paulo. Em Atos 9, existe um relato da conversão de Paulo, de um encontro que Paulo teve com Jesus. Paulo, antes do capítulo 9 de Atos, estava indo perseguir os cristãos que haviam sido dispersos. Em Atos 7, após o martírio de Estevão, saindo de Jerusalém, ele estava indo rumo a Damasco, a cerca de 240 quilômetros de Jerusalém. Estava indo lá, àquela cidade, quando ele nem era conhecido como Paulo ainda, mas como Saulo, para prender, para perseguir e trazer de volta aqueles cristãos a mando do sumo sacerdote. Este encontro que Paulo teve com Jesus está em Atos 9. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4. Dizem assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Talvez você seja uma dessas pessoas que fica se perguntando por que Jesus não aparece para você também, assim como apareceu para Paulo. Talvez você seja uma daquelas pessoas que fique buscando uma experiência sobrenatural, assim como essa que aconteceu com Paulo, aqui no relato bíblico em Atos 9. A diferença é que para Paulo era necessário que essa experiência sobrenatural, onde Jesus apareceu para ele, teve esse encontro com Jesus, era essencial que ele tivesse essa experiência para que ele fosse aceito pelos outros apóstolos. Mas e conosco? Por que não acontece a mesma experiência comigo ou com você? Para responder essa pergunta, podemos observar o testemunho de Pedro, no seu livro em 2 Pedro 1, de 16 a 18. Vamos ler juntos o texto. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Esse texto nos mostra que Pedro estava com Jesus. Ele foi testemunha da transfiguração de Jesus. Um evento onde Elias e Moisés apareceram, onde Jesus resplandeceu em glória. E ainda mais, das nuvens uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fico imaginando, talvez alguns de vocês, se tivessem tido essa experiência, diriam: Nossa, aí sim, se isso acontecesse comigo, se algo assim acontecesse na minha vida, com certeza eu passaria a crer em Jesus e teria uma vida ao seu lado. No próprio texto, Pedro nos dá a resposta. Observa comigo no versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando o que pode ser mais firme, o que pode ser mais confirmado do que você ver Jesus resplandecendo em glória, ver Elias, Moisés e uma voz que vem dos céus dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que pode ser mais firme do que isso? Pedro nos diz, e Pedro estava lá, ele foi testemunha de tudo isso. Ele nos diz que o que pode ser mais firme é a palavra profética, é a Bíblia. Muito mais firme do que uma experiência, do que algo sobrenatural que você possa querer buscar alguma vez na sua vida.
a palavra profética, a palavra de Deus é muito mais firme do que algo sobrenatural que pode acontecer. E por isso que eu quero te dizer, querido, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus é muito importante para nós, pois somente ouvindo a voz de Deus, você saberá tomar decisões certas nas horas certas. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Para você não achar que isso que eu estou falando hoje é algo da minha cabeça ou alguma coisa louca ou sei lá o que, eu mesmo já tive que tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Há cerca de 1 ano atrás, eu tive que buscar uma direção de Deus com relação a uma mudança de emprego. Eu tinha uma proposta para sair do trabalho que eu estava. Eu trabalhava com marketing numa multinacional do ramo financeiro, ganhava super bem, viajava o Brasil inteiro nesse trabalho e gostava muito do que eu fazia. Mas ao mesmo tempo eu já estava no seminário e eu estava sentindo que já não era mais o tempo de eu continuar naquele trabalho. Surgiram alguns convites e eu comecei a colocar isso em oração, porque eu não sabia o que eu deveria fazer, se eu saía dessa empresa e ia trabalhar no ministério de uma vez por todas. E eu comecei a colocar em oração para entender o que Deus queria da minha vida e não simplesmente o que eu queria, porque se fosse a minha vontade, com certeza seria diferente, porque essa decisão ia significar uma mudança tremenda na minha vida. Afinal de contas, trabalhando num banco, eu ganhava muito bem e eu sabia que se eu tomasse uma decisão pelo ministério, eu ia ganhar muito menos do que eu ganhava no banco. E a decisão que eu iria tomar não ia ser simplesmente por dinheiro, que é algo que realmente me preocupava, mas ia ser baseado na vontade de Deus. E com o tempo eu fui orando, passei mais de 1 ano em oração com relação a esse assunto. E depois de algum tempo, Deus foi começando a direcionar e foi começando a dar alguns versículos na palavra. Ele foi me confirmando na palavra algumas coisas, dizendo de que nada iria faltar e de que Ele iria suprir todas as minhas necessidades. Com esses textos que Deus me deu, na palavra, eu pude entender que eu deveria sim largar o meu trabalho e vir trabalhar na igreja. Vim trabalhar no ministério em tempo integral. E hoje Deus pôde me abençoar trabalhando aqui na igreja, na primeira igreja batista de Curitiba, com universitários e ao mesmo tempo no acampamento Palavra da Vida Paraná, como missionário neste acampamento. Com tudo isso, eu não estou te dizendo que ouvir a voz de Deus é fácil, mas que não existe nada melhor. E não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da sua vida, que você possa buscar a direção do Senhor. E como que a gente pode ouvir hoje a voz de Deus? Hoje nós podemos ouvir a voz de Deus através da palavra, através de circunstâncias, através de outras pessoas. Mas acima de todas as coisas, que você possa buscar confirmações de Deus na palavra. Não como algo de azar e de sorte, onde você pode simplesmente abrir e entender aquilo que Deus quer falar com você. Mas algo sério, que você possa estar buscando e Deus possa estar falando com você, através das suas devocionais, dos seus momentos de meditação com Deus. Você tem de Deus exatamente a intensidade que o busca. E quanto menos você busca, menos você vai ouvir a voz de Deus. Eu estava lendo um livro e um autor disse: eu sei que Deus fala comigo. O problema é que entre mim e Ele existem muitas outras vozes. O que eu espero é que, através da sua comunhão com Deus, essas outras vozes possam sumir ou diminuir, para que você possa entender e encontrar a verdadeira sintonia do céu. Que Deus te abençoe.